Boa noite, tudo bem com vocês? Vocês estão felizes de estar aqui nessa noite? Nós também estamos muito felizes de estar nessa terra maravilhosa aqui, tão bonita, né? Vocês são abençoados mesmo, viu? Deus abençoou nossa nação, né? Principalmente com o que está acontecendo no Brasil hoje, como o Evangelho está se espalhando, não é verdade? Irmãos, então vamos à palavra. Eu estava pensando aqui, o que eu poderia falar para vocês, e eu comecei a lembrar de Paulo. E pensando sobre ele, eu pensei como as palavras eram importantes para Paulo, como ele talvez não perderia o seu tempo. E eu acredito que se nós fôssemos falar algo para alguém, se nós tivéssemos só uma chance de falar alguma coisa com alguém, que talvez essa seja a minha chance de falar com você hoje, se fossem as minhas últimas palavras para você hoje, o que eu falaria? O que você falaria para alguém se fossem as suas últimas palavras? Se você soubesse que você nunca mais ia ver essa pessoa, e você teria que falar alguma coisa, talvez essa pessoa não fosse tão importante para você, e o que você estivesse fazendo e se relacionasse com essa pessoa não fosse tão importante, mas no nosso caso hoje aqui, e no caso de Paulo, nessas palavras que nós vamos ler aqui, era muito importante. Sabe, Paulo, ele foi responsável por levar o evangelho aos gentios, de trazer o evangelho até nós. O desafio de Paulo era muito grande, e Jesus chamou ele para fazer isso, e graças à vida desse homem aqui, os historiadores dizem que não existiu ninguém que influenciou mais o nosso mundo, a parte ocidental do mundo, do que os escritos de Paulo. Ele influenciou muito. Sabe, se hoje nós temos amor às pessoas, temos amor aos bebês, se hoje nós queremos que as pessoas vivam, se hoje nós queremos que os bebês vivam, é porque através das palavras desse homem aqui, o nosso mundo foi transformado. Porque antigamente, por exemplo, lá, se você fosse para Esparta, lá, aqueles guerreiros, a mulher tinha luz, dava luz em cima de um penhasco, e se eles olhassem para o bebê e não pensassem, ele não é um guerreiro, eles jogavam o bebê do penhasco. Assim, não tinha valor nenhum, a vida humana não tem valor. Ainda no Brasil existem culturas aqui, culturas indígenas, que não dão valor nenhum ao homem. E ainda existem pessoas que acreditam que também abortar também não tem problema nenhum. Mas, através da vida desse homem, o nosso mundo foi transformado. Sabe, sempre que me perguntam lá na Europa assim, qual a diferença do seu Deus para o Deus islâmico? Eu falo assim, vai lá para o Oriente Médio e vê, cara. É fácil. Vai lá e vê se a mulher tem o mesmo direito que o homem tem. Vai lá e vê se você tem direito de falar alguma coisa. Vai lá e vê se você tem direito de mudar de opinião. Se você tem direito de fazer alguma outra coisa que vá contra a forma com que eles pensam. Hoje nós só temos liberdade aqui porque a nossa vida foi influenciada por esse homem Paulo. E a nossa vida cristã também. As maiores frases da nossa Bíblia que nós falamos é assim, Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo que falou. Isso. Quando nós falamos assim, nós somos templo do Espírito Santo, foi Paulo que falou. Né? Quando nós falamos assim, tantas outras frases, né, que moldaram o nosso pensamento cristão. A grande parte do Novo Testamento foi esse homem que escreveu. E agora Paulo estava preso e ele escreveria as suas últimas palavras. E eu acredito que mais do que as minhas últimas palavras, hoje eu gostaria de ler as últimas palavras de Paulo. O que ele falaria para nós. Sabe, quais foram as suas últimas palavras? E a quem ele falaria? Desculpa, gente, eu estou cansado. E quando a gente fica cansado, eu mudo as palavras. O Rica sabe disso. Eu mudo tudo, cara. Eu falo uma frase. Esses dias eu fui falar da Priscila. Eu falei assim: não Priscila precisa. Ele fala, não precisa, Priscila. Não precisa. Mas tudo bem. Isso é de menos. Abra sua Bíblia comigo em 2 Timóteo. Vamos lá. Estava falando com os irmãos. Hoje é a 19ª pregação. Agora nessa viagem no Brasil. Nós temos visto Deus fazer coisas incríveis e com grandes expectativas hoje. Então abra sua Bíblia comigo em 2 Timóteo, no capítulo 1, a partir do versículo 5.
Diz assim: lembro-me de sua fé sincera, como era de sua avó Lloyd e também de sua mãe, Eunice. E sei que em você continua a mesma fé. Por isso, quero lembrá-lo de avivar a chama do dom que Deus lhe deu, quando impus as minhas mãos sobre você. Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Amém? Então, antes de começarmos, feche seus olhos comigo. Vamos orar. Eu peço para que você peça ao Senhor para que Ele fale com você nessa noite, para que Ele realmente ilumine o seu coração com a palavra dEle. Pai, em nome de Jesus, nós estamos na Tua presença hoje. Não por ter feito algo que nos colocasse nesse lugar, Deus, que nos fizesse merecer esse lugar, mas porque o Senhor desejou, entregou o seu Filho para morrer por nós naquela cruz. Senhor, e através da vida do Teu Filho Jesus, do sangue derramado naquele lugar, nós podemos entrar diante de Ti nessa noite. Senhor, justificados pela vida do Teu Filho Jesus. Pai, diante do trono da Tua graça, que nós entramos pelo sangue de Jesus, eu peço nessa noite que o Senhor fale conosco, Deus. Pai, em nome de Jesus, que o mesmo Deus que disse haja luz no início, que Ele diga haja luz nos nossos corações, que o Teu Evangelho ilumine o nosso coração, Pai. Que o Senhor venha nos trazer liberdade em Ti. Senhor, que o Senhor venha nos trazer liberdade de nós mesmos. Que o Senhor venha trazer, Senhor, liberdade daquilo que nos prende, que nos afasta do Senhor. Pai, eu peço em nome de Jesus, ilumina a nossa vida nessa noite com a Tua palavra. Pai, eu não sei o que nós estamos passando aqui, eu não sei o que as pessoas vieram passando, eu não sei o que elas vieram esperando aqui nessa noite. O que eu sei é o que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Senhor, não existe nada que o Senhor não possa fazer, não existe nada que o Senhor não veja. Então eu peço, Senhor, que o Senhor faça aquilo que só o Senhor pode fazer nas nossas vidas. Eu não sei tantas outras coisas que o Senhor precisa fazer, mas o que eu peço de principal é que o Senhor alinhe o nosso coração ao Teu nessa noite, e que nós possamos nos voltar a Ti, e que nós saiamos daqui, Senhor, mais entregues a Ti, que nós possamos olhar para o nosso coração e saber que nós estamos totalmente entregues a Ti. E não deixe que essa noite seja uma noite como as outras, Pai. Que seja uma noite diferente na nossa vida. Pai, que nós possamos olhar para essa noite, olhar e falar assim, ó, aquela noite o Senhor falou comigo. Senhor, não nos deixe sair daqui da mesma forma que nós entramos. Aviva em nós esse dom, Senhor, derrama sobre nós o Teu Espírito, fala conosco nessa noite, Pai. Pai, enquanto eu falo aos ouvidos, que o Senhor fale aos corações, eu peço, fale comigo, eu preciso de Ti nessa noite, Deus. Eu preciso ouvir a Sua voz. Pai, existem coisas que só o Senhor pode fazer em nós, e o que nós podemos dizer o que nós podemos fazer é dizer, faça aquilo que o Senhor tem que fazer. Mova o nosso coração, tome o nosso coração, Senhor. Senhor, que nossos olhos possam ver aquilo que existe de mais importante, que é o Senhor mesmo. E que nossos olhos estejam fixos ali. Pai, em nome de Jesus. Amém. Mas olha só, então Paulo, ele estava terminando a sua vida. E a vida de Paulo não foi uma vida comum. Ele não viveu pelos seus próprios desejos, ele não viveu pelo que ele pensava que seria o certo. Você sabe que Paulo, ele era um fariseu religioso. Vocês me perdoem. Deixa eu amarrar meu tênis rapidinho. Eu tenho um sério problema com esse tênis, cara. Não, pode deixar. Muito obrigado. Eu não sei amarrar tênis, é verdade. Porque o do Rica nunca desamarra. O meu desamarra todo dia, cara. Obrigado. Aí, olha só, veja bem. Voltando para Paulo. Paulo, ele era um religioso perseguidor do caminho, da igreja de Jesus. E ele tinha muito zelo nisso que ele fazia. Ele estava fazendo algo
contra Deus, mas com muito zelo. E o Senhor o encontrou no caminho de Damasco, e ele teve a sua vida transformada. E nós conhecemos bem a história, como Paulo teve a sua vida transformada. E desde o capítulo 9, quando ele foi chamado, ao capítulo 13, que ele foi enviado pelo Espírito, passaram ali quase 14 anos. E nesse tempo, Paulo foi preparado por Deus para cumprir o seu chamado, que seria um chamado que mudaria o mundo para sempre. O mundo gentil, o mundo pagão, nunca mais seria o mesmo. Sabe, quando Paulo aparece na história, levando o evangelho àqueles lugares, não existia nada além de escuridão. É por isso que ele vai dizer, ó, no mundo jaz o maligno. Porque era tudo que aquela cultura conhecia, não existia luz alguma. Sabe, Deus era o Deus dos judeus, e os judeus mantinham para eles mesmos. Tanto é que só depois que estourou uma perseguição na cidade de Jerusalém, que eles saíram para pregar. Até então eles só ficaram ali. E quando os apóstolos decidem pregar para os gentios, eles têm muita dificuldade com os judeus. Mas como assim? Como você está indo em festival pregar o evangelho? Lá é a música do diabo. Você vai se contaminar lá. Paulo, como você está indo falar com os gentios? Lá todo mundo é do diabo, no mundo jaz o maligno. É por isso mesmo. Porque é que no mundo jaz o maligno que eu tenho que ir para lá, ué? Você é luz na luz, para quê? Tem que ser luz onde não existe luz. Tem que ser luz das trevas. Jesus deixou a sua glória e veio aqui, se esvaziou de quem ele era, se tornou igual a nós. Deus não precisava aprender aramaico, ele aprendeu. Ele falou a língua dos homens. Por quê? Porque eles precisavam que os homens entendessem aí. Então Paulo, ele começa essa aventura aí, que era muito perigosa. Tanto é que os caras falam assim, ó, Marcos mesmo fala, não, eu não vou não. Brigou com o Barnabé, porque Marcos não quis ir. Porque, mas você imagina, não, a gente está pregando aqui, tudo bem. Agora você vai lá, para onde os caras cortam o coração de gente, assim, ó, o coração ainda batendo para entregar para os deuses deles. Aonde os judeus não são nada, e você vai lá anunciar que existe um salvador para esses caras. Já é difícil salvar esses homens, ainda mais. Anunciar que agora um homem que nasceu aqui, ó, nasceu lá em Belém, de uma virgem, porque é filho de Deus, e ele morreu na cruz para salvar os pecadores. Não, Paulo, vamos pregar aqui mesmo. Entendeu? Aqui a gente já prega e já fica aqui não. Mas ele foi chamado para isso. Ele foi chamado para ir para um lugar onde não existia luz, onde não existia nenhum conhecimento de Deus, onde as pessoas estavam em trevas, totalmente em trevas. Sabe, não existia nenhuma tradição cristã, nada. Sabe, hoje mesmo nós vivemos em um mundo em que as pessoas não sabem, elas não sabem quem é Jesus. Você acha que sabe, não sabe, cara. Eu tenho a oportunidade de conversar com pessoas na Europa que elas nunca ouviram falar do nome de Jesus. Sabe o que é isso? Falar de Jesus? Não sei. Quem é? Não conhece nem aquela foto famosa de Jesus lá, sabe? Olho verde. Nunca viu. Estou até tentando deixar o cabelo igual aquela foto lá. Vai lá, Jesus. Só o cabelo. Porque nunca viram. Então Paulo, ele vai para fazer isso. Então a missão dele era muito arriscada, ela muito perigosa, mas era muito importante. E ele sabia disso. Então quando ele está para deixar essa vida, que é impressionante, que até existem alguns historiadores que vão dizer que Paulo, durante toda a sua vida, ele não acreditava que ele iria morrer. Ele acreditava que Jesus voltaria antes, ou ele acreditava que ele seria levado. Ele não acreditava na sua própria morte, e depois, no fim, ele começa a perceber que ele vai morrer. E ele escreve para Timóteo e fala assim, Timóteo, chegou a hora, velho. Só que porque eu tenho que deixar alguma coisa acontecendo aqui. Não pode ficar só para mim, porque isso não é sobre Paulo, isso aqui é sobre Jesus Cristo. Isso aqui é maior do que eu. Eu não poderia terminar isso, mas o Senhor vai terminar. Em Colossenses ele vai dizer que ele se esforça pelo poder de Deus que opera nele. Ele sabe que ele está fazendo algo, mas ele só está fazendo algo porque Deus está fazendo algo. Então em Deus ele consegue fazer isso. Aí agora ele vai escrever para Timóteo, que era um jovem. Na verdade todo mundo quase era jovem naqueles tempos, porque os caras não viviam muito.
É verdade, não tinha nada, não tinha água encanada, era muito mais difícil a vida do que hoje. Então, assim, as pessoas viviam pouco. Então, a maioria das pessoas ali, esse jovem, ele era bem jovem, Paulo estava escrevendo para ele. E por que Paulo escreveria para o jovem? Porque ele teria força de continuar fazendo o que Paulo estava fazendo, que ele ia conseguir. Sabe, essa é a nossa importância nisso aqui. Sabe, nós temos uma disposição de fazer que muitas pessoas não têm mais. E nós temos também, olha só, olha que legal. Quando você está andando na rua, um senhor, um velhinho vem falar com você de Deus, você fala, tudo bem, os velhos vão falar de Deus mesmo. Né? Normal. Agora um jovem falar de Deus, aí é diferente, fala, você não devia estar falando sobre Deus, você devia estar fazendo qualquer outra coisa na sua vida. Mas falar sobre Jesus, pregar o evangelho, orar pelos enfermos, não. Isso aí não deveria, isso choca as pessoas. Sabe, as pessoas não esperam isso. Isso é um benefício que nós temos ao nosso favor, nessa missão, nesse propósito maior do que a nossa própria vida. Sabe, a história que Deus está escrevendo para remir a humanidade, para transformar o mundo, para preparar o caminho de volta para que Jesus venha, para que Jesus governe, para que Jesus seja glorificado. Sabe, o caminho todo percorrendo até chegar em Apocalipse, ele chegar no final, em que o Espírito e a noiva dizem vem, sabe? Isso é mais importante do que a nossa própria vida. E Paulo agora ele estava escrevendo para um jovem, para que esse jovem continuasse essa missão. Você imagina se não existisse Paulo na história. E agora Paulo ele vai deixar, e ele tem que deixar isso com alguém que cumpra isso, que faça isso, que continue. Então as suas últimas palavras seriam muito importantes. E muitas vezes eu li essa carta aqui, eu coloquei meu nome na carta. Olha assim, ó, Paulo escrevendo para mim, mas eu fico pensando, será que, lógico que não, Paulo nunca escreveria para mim. Mas Timóteo sim. E por que Paulo escreveu para esse jovem? Porque ele era um jovem que tinha recebido a sua fé da sua mãe, da sua avó, e a sua fé era real, era uma fé verdadeira. Então Paulo percebia nesse jovem que era um jovem diferente, ele respeitava os mais velhos, né? E ele, porque ele respeitava a sua avó e respeitava a sua mãe, ele também respeitaria esse jovem, esse homem preso agora. E o que Paulo vai propor para Timóteo nessa carta é um absurdo. Assim como o que Jesus propõe para você. O evangelho não é... Eu convido você só para ler assim, ó, só as palavras em vermelho da sua Bíblia, se você quiser. Só lê as palavras em vermelho e tira a sua própria conclusão. Sabe, é uma vida impossível de se viver. O que Jesus propõe para que o homem viva é impossível. São coisas impossíveis, que realmente é impossível. E quando os seus discípulos chegam para Jesus e falam assim, quem que pode viver essa vida? E Jesus fala assim, para vocês é impossível. Mas o que é impossível para o homem é possível para Deus. Então assim, é uma vida impossível se não tiver Deus. Experimente viver um evangelho sem Deus para ver o que acontece. Sabe, você cria mais uma religião pesada, um fardo pesado, um negócio chato, sem vida. Quando Jesus fala assim, ó, vem, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Essa vida que Jesus nos propõe só é possível nele. E Paulo vai escrever coisas muito difíceis para Timóteo, lembrando que Paulo está numa prisão. Ele não está de férias num resort. Ele está escrevendo para um jovem para incentivar ele a ter a mesma vida que ele. Encorajando o jovem assim, ó, eu estou preso, eu vou morrer. Mas vale a pena essa vida. Aí ele começa essa parte falando assim, Timóteo, olha, eu quero te escrever isso, mas tem uma coisa muito importante. Algo precisa acontecer para que todo o resto seja possível. É o início disso. Você precisa avivar esse dom que há em você. Sabe, Deus colocou algo no seu coração. Deus colocou a eternidade no seu coração. Deus colocou um chamado no seu coração. Você ouviu o evangelho. Então é a sua responsabilidade manter isso vivo em você. Sabe, abanar esse dom. Essa palavra viva é a palavra abanar. Paulo estava falando assim, ó, abana isso que Deus te deu. Não deixe isso apagar. E é interessante que Paulo não fala assim, ó, eu que vou abanar isso. Não sou eu que vou abanar isso. Não sou eu que tenho a responsabilidade de fazer isso. Não é seu pastor que tem a responsabilidade de fazer isso. Não são os seus amigos.
Ah, mas ninguém quer orar comigo. Não. Você tem a responsabilidade. Abana o dom de Deus que há em ti, para que você possa viver essa vida real do Evangelho, cara. Você precisa abanar, e abanar vem de um esforço, de uma atenção, que parte de você. Sabe, muitas vezes as pessoas me perguntam assim: Lucas, como que você não para? Amigo, eu tenho que abanar, eu tenho. Entendeu? Porque um dia eu vou estar diante de Deus, e vocês não vão estar lá, vou estar sozinho, eu e Deus assim, ó. Aí eu vou pôr a culpa em quem? Entendeu? Eu vou responder. Um dia eu encontrarei a Deus e eu terei que responder. E eu vou encontrar Deus e olhar e falar assim: olha, eu ouvi muito essa mensagem, eu acreditei nela, mas não acreditei tanto. Eu acreditei um pouco. Eu não acreditei o suficiente ao ponto de entregar a minha vida por isso. Sabe, isso era tudo verdade, Deus está no trono, tudo isso. Eu acreditei, mas não tanto assim. E Paulo escreve para Timóteo e fala assim: olha, abana esse dom, cara. Se é importante para você, dê atenção a isso. E eu te pergunto, como que você vai abanar isso que Deus colocou em você? No Instagram, curtindo foto de todo mundo? Não é. Não é, porque na época nem Instagram tinha, né? Curte Jesus lá, a foto de Jesus. Não, abana esse dom, dê atenção para isso, sabe? Existem algumas práticas básicas, que é oração e jejum. Sabe, que sempre foi praticada pela igreja, sempre. Que o próprio Jesus falou assim: um dia o noivo será tirado, então jejuarão. Se eu sei que existe esse dom em mim, e que é importante para mim, e é responsabilidade minha de manter isso vivo, eu vou fazer alguma coisa. Entendeu? Eu vou dar uma atenção a isso. Se Deus colocou algo em mim, foi derramado um pouco da eternidade em mim, eu preciso dar atenção a isso. Senão eu vou parar no meio do caminho. Senão eu não vou conseguir chegar até o fim. Paulo escrevendo para os seus discípulos, as suas últimas palavras, ele fala assim: abana esse dom aí, velho. Abana esse dom. Por quê? Porque não te foi dado espírito de covardia. Ai, mas é difícil o mundo. Cara, para de fazer biquinho, mano. Para de reclamar. Sabe, foi te dado um espírito de poder, de amor, de autocontrole. Tem algo em você que o homem não poderia, Deus colocou em você. Sabe, não é um espírito qualquer, é o Espírito Santo de Deus. Abana isso aí. Sabe, dê atenção para isso. Às vezes nós começamos a olhar para a vida e a vida começa a ficar muito difícil, porque nós deixamos essa chama se apagar em nós. Aí a gente começa a virar os críticos da igreja. E tudo está errado. Mas não estou fazendo nada certo também. Sabe, você começa a ver, no Brasil hoje existe esse ativismo ateu aí. É todo mundo desviado, os caras tudo desviado, velho. Todo mundo já foi de igreja. É um ódio contra a igreja. Por quê? Porque deixaram a chama se apagar. E evangelho sem o Espírito, cara, é impossível. Não tem como. Não tem como você viver essa vida sem Deus. Se nós não dependermos de Deus para viver isso, nós não vamos conseguir. Não vai ter jeito. Então o primeiro ponto é isso, olha, faz isso, abana esse dom que é em ti. Paulo vai continuar falando, eu vou ler alguns versículos para você. Ele vai dizer assim, ó: pois Deus nos salvou e nos chamou para uma vida santa, não porque merecemos, mas porque esse era seu plano desde os tempos eternos, mostrar sua graça por meio de Cristo Jesus. Ele fala assim, ó, Deus nos salvou para algo, cara. Sabe, esse evangelho chegou até você para alguma coisa. É um propósito maior, é uma vida santa. Sabe, que Ele preparou em Jesus Cristo, para nós, que nós conhecêssemos em Jesus Cristo. Não é como qualquer outra religião no mundo, qualquer outra tradição no mundo, não. Deus, o próprio Deus nos salvou. Ele vai falar assim: por isso eu estou sofrendo aqui, mas não me envergonho, porque aquele em que creio e tenho certeza de que Ele é capaz de guardar, porque conheço aquele que creio e tenho certeza que Ele é capaz de guardar o que me foi confiado, até o dia da sua volta. Aí ele vai dar uns conselhos para Timóteo, que eu quero que nós tomemos esse conselho, porque é muito necessário para a nossa vida, para a minha vida. Fala assim: apegue-se
com fé e amor em Cristo Jesus, ao modelo do seu ensino verdadeiro que aprendeu de mim, pelo poder do Espírito Santo que habita em nós, guarde a verdade preciosa que te foi confiada. Mais uma vez ele fala assim, olha, você tem que se apegar, mas a forma de você se apegar a isso é dependendo de Deus. Sabe, nós não tem como nós vivermos essa vida, se nós não tivermos uma vida com Deus, cara. Se você não decidir conhecer a Deus, sabe o que vai te sustentar nesses caminhos? O que vai fazer você pregar o Evangelho? O que vai fazer você fazer tantas outras coisas que você deseja fazer é isso. É se entregar a esse Deus. É conhecer a Ele, é confiar nele. E eu posso dizer para você, a sua vida de oração demonstra o quanto você depende de Deus. É muito prático. Sabe, eu estava conversando com meus amigos, esses dias eu estava falando, não, porque eu estava passando por certas dificuldades, aí eles falaram, o que você fez? Eu falei, eu fui jejuar e orar. E pareceu um absurdo, mas como assim? Eu falei, mas você não faz isso? Quando eu preciso de alguma coisa, eu vou jejuar e orar, velho, me fecho no meu quarto lá, fico uns 3 dias. Eu preciso de Deus. Sabe, não é uma obra que o homem poderia fazer. Não é algo que nós podemos fazer. Essa missão que nos foi dada é impossível de fazer se a nossa vida não estiver regada em Deus. E Paulo quer deixar isso claro para Timóteo, para que continue. E continuou, porque chegou aqui, ó. 2000 anos depois. Nós ainda pregamos essa mensagem. Funcionou. E ele fala assim, no versículo 3, do capítulo 2, suporte comigo o sofrimento como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado se deixa envolver em assuntos da vida civil, pois se o fizeste não poderia agradar o oficial que alistou. O atleta não conquista o prêmio se não seguir as regras. E o lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a colher o fruto do seu esforço. Ele está falando o seguinte, Timóteo, leva a sério isso daqui, cara. Isso que eu estou passando para você, você tem que levar a sério. Sabe, a gente não acorda na segunda-feira para ir trabalhar? Não tem que trabalhar? Então, quanto mais sobre Deus, quanto mais sobre conhecer a Deus, quanto mais conhecer o seu reino, expandir o seu reino, fazer aquilo que Ele nos chamou, que é um propósito eterno, que vai além daquilo que o mundo pode nos dar, que vai além dessa realidade que nós podemos ver. Sabe, eu preciso olhar para essa carta e falar assim, não, essa carta tem que fazer sentido na minha vida. Paulo tem que estar escrevendo ela para mim, porque eu também faço parte disso. Qual é a diferença deles a mim? Eu não matava crente, Paulo matava. Pior para ele ainda. Mas ele estava escrevendo isso. Eu preciso olhar para essas palavras, elas precisam ser reais em mim, cara. Não um livro distante lá, ó, tá lá, Bíblia lá. Não, Bíblia aqui. Segunda carta ao Lucas. Sabe, leva a sério isso. Um dia eu estava com um evangelista de 90 anos de idade na época, hoje ele tem 96 quase. E há 60 anos o cara pregava o evangelho. E eu estava lá, babando, né? Querendo aprender tudo. Porque me falaram que Jesus era uma mentira e eu olhava para aquele cara e falava assim... 60 anos o cara estava aqui, ó. Ele podia estar aposentado, canadense, tá lá, vai pescar salmão no Canadá, velho. Onde ele estava? Não, no Nordeste, no calor, com 90 anos de idade, pregando todos os dias. Eu falei, meu, esse cara é louco. O que tem nesse homem aí? Já viúvo, mulher tinha morrido fazia 5 anos, tinha bisneto, quase, tinha a família toda lá esperando ele para voltar, e o cara aqui. Eu, Thomas, o que você está fazendo aqui, velho? Velho, né, mano? Não quis ofender ele. Aí ele falou assim, ele falou, todos os dias eu tenho que colocar Jesus em primeiro lugar na minha vida. Aí eu olhei para ele e falei assim, meu Deus, se esse senhor, com 90 anos, que há 60 anos prega o evangelho, tem que fazer isso ainda, imagina eu. Você entendeu? Se esse cara tem que colocar, não colocou ainda,
Todo dia tem que colocar, imagina eu, que estou só começando, que tem internet, toda hora os caras ficam mandando porcaria para eu ver. Tem que bloquear esses bichos aí, meu. Sabe, que só ouve, quanto mais eu. Se ele tem que fazer isso, quanto mais eu. E Paulo escreve para Timóteo, ele fala assim, velho, um bom soldado de Cristo. Você foi chamado, e Paulo, em diversas cartas, ele vai escrever assim, ó, eu, Paulo, escravo de Cristo. Eu, Paulo, servo de Cristo. Sabe, eu, Paulo, entregue a Cristo. Não é mais uma vida minha, não é mais sobre eu, mas é sobre Ele. É sobre o que Ele está falando. E nós podemos ouvir essas verdades e falar assim, não, tudo bem, mais ou menos, eu quero um pouco disso só. Ou nós podemos ouvir isso e entender que esse é o chamado de Cristo para a nossa vida. E por mais que exista uma parte que Deus faz, existe uma parte que o homem faz. Sabe, Paulo não falou para Timóteo assim, fica tranquilo que o Espírito Santo vai sempre, ele vai ser o soldado para você, ele vai ser o atleta para você. Ele falou, não, o bom soldado de Cristo, você tem a sua parte nisso. Tem o que você faz nisso, tem a sua resposta nisso. E o nosso esforço é esse. Sabe, Jesus disse assim, esforça-te para entrar pela porta estreita. Sabe, esforça-te para entrar no descanso do Senhor. É esse esforço de manter o nosso coração ali. De entender a nossa responsabilidade nisso. E não é algo que nós naturalmente queremos. Não é algo que a nossa carne deseja. E é por isso que é necessário abanar esse dom aqui. Sabe, tem algo de Deus e é isso que eu preciso abanar. E ele fala assim, seja um soldado, cara. Um atleta. Sabe, se nós olhamos para a vida dos atletas hoje, não acho que é à toa que Paulo estava usando essa palavra aqui. Quanto que um atleta treina? Esses caras aí, os lutadores de UFC, os caras apanham a vida inteira. Apanha, para de comer. Você viu os caras jejuando para lutar? Você já viu? Pelo que os caras passam para uma luta, para uma medalha. Quanto mais para o reino de Deus. Quanto mais para conhecer a Deus. Se nós estamos tão dispostos de fazer tantas outras coisas, para conquistar coisas nessa vida, quanto mais para as coisas que são eternas. Sabe, eu penso nisso todo dia. Eu preciso olhar para isso. Eu preciso que isso encontre prioridade no meu coração. Eu preciso que o reino de Deus realmente seja prioridade. Eu preciso buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Sabe, é uma parte nossa de buscar. É uma resposta nossa. Não é espere pelo reino dos céus. Ele vai cair no seu colo. Não, é buscar. E quando Jesus falou para eles assim, olha, espere. Como os discípulos esperaram, eles foram orar e jejuar. Essa era a espera deles. Não era assim, não, então tá bom, quando o Senhor vier, o Senhor fala comigo. Não, Jesus está vindo, ele falou que tá bom, vou esperar aqui, então estou aqui. Pode vir. Esperar no Senhor, estar diante do Senhor. Aí Paulo continua. E ele vai dizer aqui, ó, lembre-se de Jesus Cristo, no versículo 8. Capítulo 2, lembre-se de Jesus Cristo, descendente do rei Davi, ressuscitou dos mortos. Lembre-se que ele ressuscitou dos mortos. Essas são as boas novas que eu anuncio. E por causa disso sofro e estou preso como um criminoso. É impressionante que ele realmente estava preso por isso. Porque ele anunciava que Jesus Cristo estava vivo. Quando ele foi levado a primeira vez para a prisão, foi a mesma coisa. O cara escrevendo para o governador fala assim, olha, os judeus trouxeram ele aqui, mas eu nem entendi porque eles trouxeram ele. Eu imaginei um monte de crime, mas parece que é um negócio da religião dos judeus, e um homem que eles dizem que morreu, mas que Paulo insiste que está vivo. Sabe, essa era a mensagem. Jesus Cristo está vivo. Ele fala para Timóteo, lembre-se que ele está vivo. Lembre-se que ele ressuscitou dos mortos. Sabe, lembre-se disso. Lembre-se que quando você está orando, você está falando com alguém vivo, cara. Alguém que está sentado no trono. Sabe, alguém que passou por essa terra. Não é um cara distante, um fantasma. Não, ele comeu com os seus discípulos. De carne e osso.
Quando nós adoramos a Deus, nós estamos adorando a Ele, que está sentado no trono. Ele fala, lembre-se de Jesus Cristo que ressuscitou dos mortos. E ele falando que lembre-se de Jesus Cristo que ressuscitou dos mortos, ele fala assim, então fica tranquilo. Porque se morrer, você vai viver também, não se preocupa. Se morremos com Ele também viveremos. Se perseverarmos com Ele reinaremos. E se o negarmos, Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Assim, confia nesse homem, cara. Em quem nós confiamos na nossa vida tantas vezes? Sabe, nós confiamos nós mesmos. Para que você cumpra isso, lembre-se de Jesus Cristo. Lembre-se quem ganhou. Lembre-se quem pagou o preço. Sabe, quando nós estamos diante do mundo perdido, e parece que não existe esperança, eu sei que Ele ressuscitou dos mortos. Que nem o inferno pôde pará-lo. Que a morte não parou. Que nada o parou. O que são os poderes do mundo? O que são os poderes de Satanás? A Bíblia diz que Ele os humilhou publicamente naquela cruz. E a Bíblia diz que o seu nome foi dado todo o poder. E que o seu nome foi exaltado no céu, na terra e debaixo da terra. Que todo joelho se dobrará diante dele. Lembre-se de Jesus Cristo que ressuscitou dos mortos. O que é difícil para Jesus Cristo? O que Jesus Cristo não pode fazer? Sabe, quando eu estou desencorajado na vida cristã, eu lembro, todos os dias eu lembro, que Ele vive e que Ele é, e isso é suficiente, mano. Ele vive, Ele é. Sabe o que comprova essa Bíblia aqui? É esse homem Jesus, é esse nome Jesus. Eu fiquei impressionado, minha irmã mora num país islâmico, em Omã. É um país muito aberto para pessoas de fora. Se você vem de fora, você pode ter a sua religião sem problemas. Mas para o cidadão lá, ele não pode se converter a nenhuma outra religião. Não pode se converter ao cristianismo, a nenhuma outra. Tem que ser muçulmano. E se ele se converte, ele perde os direitos como cidadão. Ele perde os direitos de cidadão. Ele é considerado um desertor. Se torna inimigo do país, inimigo do Estado. Então eles não podem. Mas a minha irmã, ela faz reuniões na casa dela, e ela com o marido, e as pessoas vêm. E é impressionante ela me contando que o pedido que eles sempre fazem para eles é assim, ó, você não ora para mim no nome de Jesus? Sabe, ora no nome de Jesus para mim. Eles sabem orar, eles oram em tantos outros nomes, mas você ora no nome de Jesus para mim? Eu não posso orar, mas eu sei que se você orar, alguma coisa acontece quando você ora nesse nome. É alguma coisa diferente, você ora para Ele. Sabe, lembre-se de Jesus Cristo que ressuscitou dos mortos. E depois esse versículo 15, que eu acho incrível, que é um dos versículos que motivam a minha vida, que diz assim, esforça-te para receber a aprovação do Deus a quem você serve. Seja um bom trabalhador, que não tem de se envergonhar e que ensina corretamente a palavra da verdade. Sabe, esforça-te para receber a aprovação de Deus. Hoje nós vivemos em um mundo em que nós lutamos para receber a aprovação de tanta gente. Quem vai postar a foto mais bonita para ter mais like? Sabe, a rede social ela trouxe tantos benefícios para pregar o Evangelho, mas também ela trouxe tantas coisas ruins. E eu posso dizer para você, é muito mais difícil você agradar todo mundo aí, do que agradar a Deus. E às vezes o nosso esforço está em outro lugar, ao invés de estar em agradar a Deus. E é isso tudo que Paulo está escrevendo para Timóteo, olha, você tem que se esforçar por algo, é para agradar esse Deus. E eu quero chegar no fim da minha vida e descobrir que eu agradei a Deus. Sabe, porque existem coisas que nenhum homem jamais poderá te dar. E aquilo que você receber nessa vida aqui, vai acabar, vai passar. Até as coisas que Deus mesmo te der, que acaba. Mas existem coisas que nunca passarão. E é para esse lugar que a nossa vida precisa estar apontada. Sabe, isso é muito contraditório no mundo hoje, de pensar assim, mas é o que a Bíblia nos ensina, apontando para a eternidade. E você pode fazer a escolha da sua vida e decidir pelo que viver. Você pode decidir.
Deus te deu essa liberdade desde lá no início. Ele falou, não come, mas a árvore está lá, mas não come. O homem foi lá e comeu. E Ele te dá essa liberdade de escolher pela sua própria vida. Eu desejo me esforçar para agradar a Deus. Eu desejo abanar esse dom que há em mim. Eu quero isso. E se eu quero isso, eu vou atrás disso. E eu vou me esforçar para isso. E o que é necessário que faça, eu vou fazer. Sabe, é necessário que eu deixe o meu país, eu vou deixar. É necessário que eu fique no meu país, eu vou ficar. É necessário que eu saia da faculdade, eu vou sair. É necessário que eu fique na faculdade, eu vou ficar. É muito mais fácil hoje, é muito mais difícil ficar na faculdade hoje, né? Não, Deus me mandou sair da faculdade. Quero ver você ficar lá, irmão. Lá que o bicho pega mesmo. Precisa de gente lá hoje. Sabe, mas é o meu empenho, é da minha vida, é eu levar a sério aquilo que Deus está colocando diante de mim. E eu acho que esse é um dos assuntos principais nessa carta que Paulo escreve para ele, fala assim, realmente dele entender a seriedade desse chamado. Sabe, porque a igreja não é só um lugar onde nós encontramos os nossos amigos, um lugar onde nós somos felizes, mas a igreja é a manifestação de Jesus nessa terra, cumprindo aquilo que Jesus mandou, sabe, mostrando à humanidade aquele quem Deus é, fazendo o que Deus está fazendo, sendo um cooperador com aquilo que Deus está fazendo. E infelizmente parece que aqueles que se entregaram totalmente a Deus, parece que sempre foram uma minoria, mas eu acredito que não, essa não é a verdade sobre a nossa geração. Eu acredito que Deus está levando uma geração totalmente entregue a Ele, totalmente entregue à vontade de Deus, sabe, desprendida de si mesmo. Existe um povo, que a Bíblia vai terminar falando sobre esse povo, falando assim, olha, eles não amavam a sua vida nem mesmo até a morte. Sabe, pessoas como Paulo, pessoas como Timóteo, acredito que essa será a geração que trará a volta de Cristo. Sabe, aquela geração que diz mesmo, que a Bíblia lá diz, o Espírito e a noiva dizem, vem. É uma geração entregue a Ele, principalmente aqui no Brasil. O que está acontecendo no Brasil, eu não vejo acontecendo em nenhum outro lugar do mundo. Mas é uma decisão de cada um, de nós fazermos. Aí ele dá todos esses conselhos, ele dá mais um conselho muito importante, ele fala assim, fuja de tudo que estimule as paixões da juventude. E é interessante que ele usa a palavra fuja. Ele não fala nem assim, ó, tente lutar, não, foge mesmo, bro. Foge. O negócio é fugir. Corre de lá. Sabe, não adianta. Tem coisa que não dá para conversar. Sai correndo. Por que sair correndo? Porque tem algo que é mais importante. Sabe, eu acredito que existem essas duas chamas no nosso coração, a chama do reino de Deus e a chama nossa. A nossa paixão. E aquela que nós abanarmos mais é a que ficará mais forte. E ele fala para Timóteo, então dessa daqui você foge. A outra você abana. Então nós precisamos regar aquilo que Deus nos deu. Ter a nossa atenção nisso. O nosso foco nisso. Para que a gente consiga cumprir, para que a gente consiga fazer as coisas necessárias desse mundo. E Paulo, depois de dar todas essas coisas incríveis para Timóteo, e ele encorajando Timóteo, sabe, falando assim, olha, eu estou preso, eu vou morrer mesmo, mas vive essa vida, porque essa vida vale a pena, Timóteo. É por isso que você tem que viver. Por mais que pareça difícil, não se envergonhe das correntes do Evangelho, não se envergonhe disso. Não se envergonhe da prisão. Lembre-se de Jesus Cristo. Faça a sua vontade, seja um bom soldado, se esforça, cumpra o seu ministério cabalmente. Aí ele vai dizer assim, ó, no versículo 6, ele diz assim, quanto a mim, Timóteo, depois de ter falado para Timóteo que existiam pessoas que iam deixar a fé, que o mundo ia ficar horrível, sabe? Depois de passar as más notícias para ele, depois de falar que as pessoas o abandonaram, depois de falar que quando ele estava sendo julgado não tinha ninguém com ele, que todos da Ásia o deixaram, todos os seus amigos, todo mundo, ele estava sozinho, mas Jesus sempre estava com ele, ele fala assim, olha, não interessa tudo isso, porque quanto a mim,
minha vida já foi derramada como oferta para Deus. É isso aqui que importa, ó. Isso aqui, ó. É você chegar no fim da sua vida e falar assim, olha, mas aconteceu isso, mas aconteceu aquilo. Quanto a mim, eu não posso responder por você. Eu não posso responder pelos meus irmãos. Eu fico lá dando tapa na cara deles. Falo, velho, pelo amor de Deus, toma vergonha na sua cara. Vamos, eu posso ficar gritando lá, vamos, mas não posso responder para eles, cara. Eu não posso forçar ninguém a fazer nada. Eu posso ficar gritando aqui na frente para você, vamos lá, mas se você não quiser ir, estou indo sozinho, brother. Sabe, todo mundo deixou Timóteo, ele falou, todo mundo me deixou, mas quanto a mim, a minha vida foi derramada como oferta diante de Deus. Sabe, Timóteo olhando para esse homem, falando assim, essa é a vida que eu quero viver? Eu olho para esse, e é isso que eu desejo viver. Por mais que não tenha ninguém, meus amigos não querem, o problema é deles, desculpa. O problema é seu, fala para ele. Você não quer, tudo bem. Quanto a mim eu vou, eu vou ficar te chamando, você quer vir comigo? Vem, mas não posso te forçar. Aí diz assim, quanto a minha vida foi derramada como oferta para Deus, o tempo da minha morte se aproxima, eu lutei o bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel, agora o meu prêmio me espera, a coroa da justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia da sua vinda. Fala assim, olha, eu não vivi à toa não, irmão, você está me vendo preso aqui, mas não foi à toa não, minha vida não acaba aqui. Está só começando. Eu corri por algo eterno, os meus olhos estavam em algum lugar. Esse homem Paulo aqui, foi ele que falou assim, olha, eu considero tudo como esterco, para que de alguma forma eu ganhe a Cristo. Você pode olhar para a minha vida e aos olhos humanos, um pobre coitado numa prisão, mas não. Eu sei pelo que eu vivi. E tem uma coroa preparada para mim, não é uma coroa que o homem poderia me dar. Não é uma coroa que enferruja, que acaba, que vai para o cemitério, não, velho. Tem uma coroa que o Senhor, o justo juiz, aquele que fez os céus e a terra, o primeiro e o último, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, Ele me dará. Não é você que vai me dar isso. Não é um presidente que vai me dar isso, não. Não é a ONU que vai me dar. Não é nada que o homem poderia me dar. Deus me dará. É por isso que eu vivi. Sabe, em outra passagem, Paulo fala assim, eu não dou soco à toa no ar, não. Eu miro bem. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei pelo que eu estou vivendo. E ele fala assim, mas não é só para mim. E o prêmio não será só para mim. Glória a Deus. Né? Tudo bem, Paulo é Paulo, mas eu também quero um pedacinho. Mas para todos que com grande expectativa aguardam a sua vinda. O que Paulo está falando assim? Cara, essa vida está disponível para todos. Todos que aguardam a sua vida. Todos que olham para esse lugar. Todos que os seus olhos estão fixos ali. E a minha oração nessa noite é que você, tão jovem, não desperdice a sua vida. É que você não viva por coisas passageiras. Coisas que passarão. Que não restarão, que serão esquecidas, que você viva por algo eterno, que você se esforce por algo eterno, e saiba que Deus vê todas as coisas, cara. Não é porque os homens não veem, os homens não reconhecem. Olha a vida de Paulo, terminou sozinho na cadeia. Como os discípulos, quando chegaram para Jesus, depois que Jesus foi transfigurado, eles perguntaram, Jesus, Elias não viria? Não vinha Elias antes? Jesus falou assim, Elias veio, você não viu, mas eu vi. João estava lá pregando, ninguém reconheceu, não reconheceram ele, mas eu reconheci. O que importa é isso. Os homens não te reconhecem, eu reconheço. Esforço para agradar a Deus, mesmo que ninguém veja, mesmo que não tenha curtida, entendeu? A nossa audiência não são os nossos seguidores, a nossa audiência é Deus.
E é isso que esse homem gostaria e queria passar para Timóteo. Foi isso que esse homem viveu. E porque ele viveu assim, no fim da vida ele falou assim: olha, tem algo preparado para mim. Eu quero viver por isso aqui. Essas foram as últimas palavras dele para Timóteo. E eu quero te convidar você nessa noite, que você responda essa carta aqui. Sabe, não pode parecer impossível, mas se nós nos entregarmos a Deus, nós podemos viver o que esse homem viveu. Sabe, essa Bíblia não está limitada só àqueles homens ali. A Bíblia diz que todos que recebem a Cristo, a eles foi dado o poder de se tornarem filhos de Deus. Sabe, nós podemos depender desse Espírito Santo para viver isso, e nós podemos viver essa vida, mas aí é uma resposta nossa, de nós nos voltarmos a Deus, falar assim: ó, eu quero, o que eu preciso? Sabe, não é ganhar a salvação. Você não poderia, mas você só está nesse lugar hoje que você pode falar para Deus: Deus, como eu posso viver para o Senhor? Porque Ele morreu por você, senão nem ali você estaria. Você não teria essa oportunidade de falar assim: como eu posso viver? Não teria como. Mas porque Jesus morreu por você, Ele pode gerar esse tipo de vida no seu coração, esse tipo de disposição no seu coração. Sabe, se o evangelho que nós pregamos e que nós vivemos, que nós anunciamos, não é um evangelho que nos faz voltar ao grande mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, se não é um evangelho que nos aponta para lá, não é um verdadeiro evangelho. Porque o evangelho se baseia nisso, em que Deus amando a humanidade sobre todas as coisas, entregando o seu filho, e porque Ele entrega o seu filho, Ele consegue fazer com que a humanidade o ame de volta. E através do sacrifício de Jesus, nós podemos viver essa vida que só seria disponível nele. Então eu oro, eu peço nessa noite, que você olhe para esse lugar, lembre-se de Jesus Cristo que ressuscitou dos mortos, abane esse dom que há em ti, abane o evangelho na sua vida, cara. Sabe, passa tempo pensando nisso, sabe, passa pensando no evangelho, deixa ele tomar o seu coração, até que ele corra nas suas veias, até que ele mude todo o seu ser. Deixa essa Bíblia aqui te destruir, te construir, te destruir, te construir. Mesmo se você não entende nada, continua, entendeu? Continua, até que isso se torne verdadeiro em você. Amém? Fica de pé, vamos orar. Claro, tem uma missão para ser feita, tem, mas se Deus quiser usar uma mula, Ele vai usar a mula. Agora eu estou falando sobre você, a sua vida. Sabe, não desperdiçar a sua vida. Você pode, cara. Você pode viver isso. Que Jesus morreu por você. Mas eu olho para esses homens, eu olho para a minha vida e eu falo assim: por que eu não estou vivendo o que eles estão vivendo? Se é o mesmo Deus, o mesmo Espírito, a Bíblia pelo menos eu tenho, eles, muitos nem tinham. Eu tenho a Bíblia, eu tenho caixa de som, eu tenho internet, tenho um avião, um ar-condicionado, nem isso eles tinham, não tinha sorvete, não tinha Corinthians, olha que vida difícil. Não podia estar lá comemorando o gol em cima do Flamengo. Eu olho para eles, olho para mim, a única diferença que eu encontro aqui, talvez seja a entrega. Porque o que me diferencia deles não tem nada. Todo mundo é igual. Todo mundo carece de Deus. Ninguém conseguiria fazer nada para ganhar a salvação. Ninguém. Mas talvez esses homens se entregaram mais do que eu estou me entregando, entendeu? Talvez eles foram mais profundos, eles acreditaram mais ao ponto de deixar a sua vida. Sabe, de falar assim: olha, nada do que eu tenho vale, só Ele vale. Sabe, de olhar para Jesus como tudo. Talvez é isso que nos diferencia.
Mas eu acredito que Deus quer gerar isso em nós, um coração que se entrega a Ele. Amém? Então vamos lá. Pai, em nome de Jesus, que você fale com o Senhor agora, que você olhe para o Senhor. Sabe, eu entendo, às vezes nós estamos frios, e muitas vezes eu chego diante de Deus e falo assim: Senhor, eu não tenho o que fazer. O que eu posso fazer é abanar isso aqui, é estar diante de Ti, é bater na porta até que o Senhor abra. Sabe, às vezes parece que eu não vou conseguir, eu não te amo como eu te amava, mas eu estou aqui, Deus. Eu vou ler a Bíblia, eu vou cultivar isso no meu coração, eu vou abanar esse dom, para que o Senhor acenda isso de novo. Sabe, talvez você está nesse lugar que você precisa falar para Deus: acende isso de novo, acende isso em mim, Senhor. Eu quero ter uma vida entregue a Ti. Eu vou fazer minha parte, eu vou fechar a porta do meu quarto, eu vou falar com o Senhor, eu vou deixar meu celular para fora do quarto quando eu for falar com o Senhor. Sabe, eu vou ter um tempo contigo, eu vou ler a Sua palavra, eu vou fazer alguma coisa, mas tem coisas que o Senhor precisa fazer, mas a minha parte eu vou fazer aqui. Para que o Senhor mais uma vez tome o nosso coração e seja o sentido da nossa vida, cara. Sabe, a gente vai ficar até quando ele fala assim: não, Senhor, o Senhor pode voltar, mas depois que eu casar. Pô, casamento é mais importante do que Ele. Não faz sentido. Sabe, nada pode ser mais importante do que Ele no nosso coração, nada. E às vezes Ele não é mais importante porque nós não entendemos completamente quem Ele é. E se nós não entendemos, eu vou ficar aqui, Deus, diante de Ti, Senhor, abanando esse dom, abanando isso que o Senhor colocou, até que essa chama cresça, cresça, cresça e me consuma completamente, até que eu Te conheça, até que essas palavras sejam reais na minha vida. Pai, em nome de Jesus, tome a nossa vida nessa noite. Senhor, nós precisamos de Ti, nós precisamos de Ti, nós precisamos que o nosso coração seja incendiado. Quero perguntar, talvez se existem pessoas aqui, jovens aqui, você se afastou dos caminhos do Senhor, ou você nunca se entregou totalmente a Deus, e você deseja ou se entregar a Deus essa noite, pela primeira vez, ou retornar, sabe, mais uma vez, voltar, entregar a sua vida. Fala: Senhor, é isso que eu quero viver, eu preciso disso, eu preciso que a minha vida seja isso, eu preciso que a minha vida seja uma oferta derramada diante de Ti, eu quero isso. Se você está aqui nessa noite, você está nessa situação, eu gostaria de orar com você. E se você deseja voltar para o Senhor, entregar a sua vida ao Senhor, levante a sua mão, por favor, eu quero orar com você. Amém. É isso aí. Glória a Deus. Não é vergonha nenhuma você fazer isso. Se for 20 vezes, faz as 20. Seria uma vergonha você chegar no fim da sua vida e descobrir que você viveu por nada. Isso seria vergonhoso. Mas hoje o Senhor te dá a oportunidade de tomar essa decisão de novo, de se entregar de novo. Mas talvez você está nos caminhos do Senhor, cara, mas você sabe que a sua vida não está totalmente entregue. Você sabe como você está vivendo. Só você pode responder isso. Você conhece o seu coração. Com esses irmãos que estão vindo aqui na frente agora, eu gostaria de chamar também aqueles que desejam mais uma vez. Fala para o Senhor: eu desejo que a minha vida seja totalmente entregue a Ti. Não pela metade, não só no domingo, mas full time, o tempo todo. Eu quero que a minha vida seja como a desse homem, desse Paulo, desse Timóteo aí. Eu quero abanar esse dom hoje. Se você é essa pessoa também, vem até aqui à frente, eu quero orar com você também. Eu creio que hoje o Senhor, Ele vai incendiar o seu coração. Acho que se a gente ficar de pé vai dar mais espaço para as pessoas. Ou vem mais para frente, por favor. Sabe, o Senhor vai incendiar o seu coração nessa noite mais uma vez. E esse passo aqui, você dando um passo de falar: eu quero isso. Não interessa o que podem pensar de mim, eu quero chegar no fim da minha vida ter agradado a Deus, cara. Quero que hoje a minha vida seja de gratidão a Deus. Eu quero que hoje ela traga um sorriso ao Senhor. Eu quero que a minha vida faça sentido.
Pai, em nome de Jesus, Senhor, tome o nosso coração, e eu oro por esses irmãos que estão vindo até aqui à frente. Senhor, quantas vezes eu falei para o Senhor, acende isso no meu coração. Deus, quantas vezes, Pai. E eu peço, Senhor, que o Senhor acenda os nossos corações mais uma vez. Que o Senhor traga fogo em nós mais uma vez, Pai. Que o Senhor nos consuma. Que o Senhor nos ensine a abanar essa chama, Deus. Pai, em nome de Jesus, que hoje essa chama possa ser abanada. E que nós não passemos por essa vida em vão, mas que nós possamos viver por algo eterno, Deus, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, se tem coisa que só o Senhor pode fazer, Pai, eu peço que o Senhor derrame esse dom em nós. Que essa chama cresça em nós. Que ela nos consuma. Senhor, apresente, ilumine o nosso coração nessa noite. Mais uma vez, mais uma vez. E aquilo que parece difícil, tão difícil, na vida cristã, que se torne fácil. Porque é no Senhor que é feito, Pai. Porque nós estamos olhando para algo que é mais precioso do que a nossa vida. Pai, em nome de Jesus, todos esses que vieram, todos nós que estamos aqui, não deixe que a nossa vida seja desperdiçada, Deus. E eu peço que o Senhor derrame fome nos nossos corações, fome pela sua presença, fome por Ti, fome por Ti, fome, uma fome insaciável. Deus, uma vontade de orar de novo, de ler a Bíblia de novo, Pai. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, é uma disponibilidade diante de Ti mais uma vez. Pai, de passar horas orando, Deus. Senhor, uma fome que a gente decida trocar um prato de comida por aquilo que o céu pode nos dar. Pai, uma fome para jejuar, para Te buscar. Sabe, Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu creio que o Senhor pode incendiar o nosso coração de tal forma que nada mais interesse, que nada mais importe. Que mesmo que a gente esteja preso, a gente vai falar assim, ó, valeu a pena, valeu a pena. E se fosse necessário viver tudo isso de novo, valeria a pena, eu viveria de novo. Passaria por isso de novo. Seria perseguido de novo. Tudo. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos viver esse evangelho que transforma o mundo mesmo, Deus. Um evangelho que transforma o mundo. Um evangelho que ilumina as trevas. Vidas devotas a Ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, derrama o Teu Espírito sobre nós. Enquanto a gente vai cantar essa canção, cara, deixa o Senhor ministrar no seu coração. Deixa Ele derramar fome no seu coração. Mesmo se você não veio aqui à frente, deixa Ele derramar fome em Ti. Disponibilize o seu coração a Ele. Essas palavras de Paulo foram para você nessa noite. Pai, em nome de Jesus, nós Te agradecemos, Deus. Enche a nossa vida. Mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. Incendeia o nosso coração mais uma vez, Deus. Faça o que só o Senhor pode fazer em nós, Deus. Aviva o homem espiritual que vive em nós. Que viva o homem espiritual, Senhor. O homem que se rende a Ti, Deus. Em nome de Jesus, nunca é tarde, nunca é cedo demais. Responda a Deus nessa noite. Sabe, meus irmãos, dá uma dica para você.
A partir de hoje você vai começar a ter desejos assim de orar. E quando vier esse desejo, não deixa para depois. Vai na hora, mano. Sabe, faz aquilo. Não deixa para depois. Vontade de ler a Bíblia, vai, não, depois eu leio. Não, vai lá, lê. Entendeu? Rega isso. Faz isso. Dê prioridade a isso. Se alimente. Talvez não seja muito no início, mas de pouco em pouco, cara. Um dos maiores avivamentos da Inglaterra aconteceram com um grupo de jovens que decidiram que todos os dias antes de tomar o chá da tarde, eles orariam 15 minutos por dia. Não era 16, não era 14, eram 15 minutos. Não parece muito, mas eles se comprometeram a fazer tudo isso todos os dias, sabe? Às vezes a gente quer fazer um negócio muito difícil, não faz o mais fácil. Se comprometa todos os dias e cumpra isso. Vai lá, eu vou ler a Bíblia. Leia a Bíblia. Começa lendo 2 capítulos. Ah, Luca, mas eu durmo, eu fico com sono. Dorme lendo a Bíblia sem problema. Baba em cima dela, ela não vai ficar brava com você. Um dia você lê 2 capítulos, no próximo dia você vai ler 3, depois você lê 4. Depois aquilo começa a tomar a sua vida, você vai começar a ler mais. Aí depois ler não é o suficiente, aquilo vai se tornando tão real para você, você vai orar. Aí você vai jejuar. Sabe, vai. Pouco a pouco, mas se alimente, abana o dom. Deixa isso se tornar verdade na sua vida. Amém? Amém, Senhor, te agradecemos. Irmãos, o meu livro está lá atrás, o Hackeado, depois, se você quiser comprar. É um livro que era um blog que eu escrevia para os jovens. E daí uma galera islâmica da Tunísia, uma resistência islâmica, eles gostaram tanto do livro que eles falaram assim: nós vamos ficar com o blog só pra gente. Aí eles tiraram o blog do ar, ficaram só para eles. Eles chamam isso de terrorismo cibernético. Eles tiraram o blog, eu perdi o blog, mas graças a Deus esse blog virou um livro. Eu fico pensando assim, o que tinha nesse livro aqui, nesse blog, para os caras querem tirar do ar, né? Então se você descobrir, você compra lá atrás, está lá. Mas eu tenho ouvido muitos testemunhos de pessoas que estão sendo, jovens que estão sendo impactados através dessas palavras aqui, porque cada texto foi escrito com jejum, oração, buscando a Deus para trazer uma mensagem viva aos nossos corações, para nos ajudar a olhar para um lugar eterno, um lugar real. E eu também tenho ouvido muitos testemunhos de jovens que não criam e ganharam esses livros dos amigos e passaram a crer. Então vai estar lá. Que Deus abençoe e vamos regar a nossa vida em Deus. Vamos dar prioridade a isso. Amém? Deus abençoe.